Bendito seja o Eterno, bendito seja o Deus, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Adonai, o Senhor Eterno. Mais uma vez a palavra do Senhor será ministrada. O chamado de Eliseu. E assim Deus chama o homem. E assim deve comportar um servo e uma serva diante da voz do Todo-Poderoso quando o escolhe. Peço que deixe sua inscrição no canal se não é inscrito. Se já é, ative o sininho, porque o YouTube está colocando dificuldade quando a verdade é dita, quando a palavra é no Espírito. É o combate das trevas. Ative o sininho se já é inscrito, deixe um like. É importante, porque esse trabalho já tem alcançado, salvado vidas, restaurado. A palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versos 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A palavra do Deus vivo diz assim: Partiu, pois, Elias, dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, deu ao seu povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Abençoa a sua poderosa palavra, e que ela venha fazer um grande efeito nas nossas vidas, porque Tu és o Deus vivo e Sua palavra é viva. Que sejamos assistidos pelo bendito Espírito Santo, e Deus seja glorificado aonde essa palavra chegar. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Quando chamada de Deus, quando um homem e uma mulher é realmente escolhido e chamado por Deus, as suas atitudes vão provocar grande mudança no mundo espiritual, no mundo físico, entre os familiares, amigos, parentes, porque é uma pessoa escolhida, chamada segundo a vontade de Deus, não levantado por homens, igual está essa bagunça
no meio de várias congregações, nesse maldito, maléfico, diabólico movimento gospel. Já era o tempo de Deus tirar Elias. Elias foi levado pela carruagem de fogo com os anjos. E Deus o guardou em alguma dimensão, porque ele não foi aos céus, como muitos pensam. Porque, na verdade, o paraíso que já estava preparado só seria inaugurado se o Senhor Jesus vencesse na cruz. Isso muitos séculos após Elias. E assim sucedeu, quando ele disse na cruz do Calvário para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então todos que tinham antes partido justificado pela fé, estavam no seio de Abraão, um lugar especial guardado para ver se o segundo homem não falharia como o primeiro, que foi Adão. Mas esse segundo homem venceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Elias foi levado como Enoque para outras dimensões desse Deus Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra. E a preocupação de Deus era a profecia, porque a Bíblia diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. E o profeta era tão respeitado que até os reis chamavam o verdadeiro profeta de meu pai. E quando Elias chega, passa a capa, joga a capa dele sobre Eliseu, ele estava querendo dizer o seguinte: sobre ti agora está a cobertura do Espírito Santo. Sobre ti agora vai estar a unção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu entende o seguinte: Deus está me chamando. Até então ele era um arador da terra, um agricultor. Deus vai mudar agora, ele vai trabalhar para o reino. Esse homem que trabalhava encurvado, olhando para a terra, agora vai olhar para o céu. Ele vai ser um homem de montes, ele vai ser um homem de jejum, ela vai ser uma mulher de oração, ela vai ser uma mulher de jejum, ele vai buscar Deus nas madrugadas, ele vai enfrentar as trevas, ele vai enfrentar a oposição, mas ele vai vencer, ela vai vencer, porque está debaixo da glória do Todo-Poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu diz a Elias: deixa eu primeiro ir beijar meu pai e minha mãe e despedir deles. Ele sabia que agora dificilmente iria ver seus pais novamente. Mas ele estava transmitindo o recado ali, que a prioridade verdadeira de quem serve a Deus é o reino de Deus, é a vontade do Pai Celestial. Por isso que o Senhor Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, amigos e não me seguir não é digno de mim. Deus não está falando para você desprezar a sua família, mas o Senhor está falando o seguinte: se Ele está te chamando, se você se diz um verdadeiro servo e serva de Deus, a prioridade na sua vida é a obra do Senhor. E se você dá lugar a amigos, shoppings, se você dá lugar a passeios, se você dá lugar a brincadeira, a diversão, então você não é chamado, você está na fantasia. Louvado seja Deus.
Porque agora esse homem ia ser um homem de montes. Se Elias fez milagres, Eliseu faria o dobro. Da boca dele ia sair palavra de vida e de morte. O verdadeiro profeta é isso. Ele é como um anjo do Senhor mensageiro. Se é morte, vai haver morte. Se é cura, vai haver cura. O Senhor nos levou a um lugar e falou: olha, prega aí, fala que vem a grande tragédia. E assim pregamos. E centenas de mortes vieram. Nos chamaram de profeta da desgraça. Mas essa mesma boca Deus usou para orar e vários cancerosos foram curados e pessoas passaram a andar. E qual é o preço que um escolhido paga? Cristo já pagou o principal. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele não quer status para si. A verdadeira serva do Senhor, ela está fazendo a obra em silêncio. Ela está orando, ela está buscando, ela está lendo Bíblia, ela está jejuando, ela entra em propósito. Esse homem entra em voto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele rejeita ofertas para ficar milionário através da palavra, vendendo o evangelho, fazendo negociatas como os cães gulosos do maldito movimento gospel. Então, irmãos, ele foi dar um beijo no pai e na mãe. Considere, te amo, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe. Mas o chamado do Senhor, eu tenho que ouvir. Louvado seja Deus. Aconteceu, pois, que ele pegou as juntas de boi, matou o cozeu, deu todo mundo para comer, para depois seguir Elias. É a carne. Agora a minha carne, eu tenho que desprezar as concupiscências dela e dos meus olhos. Então eu vou pagar um preço em oração, em jejum, em busca, primeiramente para lutar com o velho homem dentro de mim, que é meu principal inimigo. É meu principal adversário. Porque Satanás só vai achar base na minha vida através da minha carne. E se eu sacrificar ela em oração, os desejos dela, a concupiscência, o leão vai ficar calado, como ficou diante de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu iria pregar fartura, abundância de alimento, nesse mesmo lugar onde um certo guarda duvidou: você não vai ver, você vai morrer, e morreu. Eliseu chegou na casa da sunamita para orar e o filho voltar à vida. Esse mesmo filho, ele profetizou para essa mulher que ela seria mãe. Eliseu daria ordem ao grande general da Síria que ele ia ser curado da lepra, mas que ele tinha que se humilhar e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu iria tirar a morte da panela que ia matar centenas de homens. Através de Eliseu, Deus iria multiplicar o azeite na casa de uma viúva que estava para perder seus filhos por causa de dívida. Esse foi o homem chamado por Deus. O verdadeiro servo e serva de Deus, chamado pelo Espírito Santo, há sinais da glória, da Shekinah, da glória visível do Todo-Poderoso sobre esse homem.
Então ele agora abandona seu aparelho de arar, sacrifica os bois, beija o pai e a mãe. Não há mais registro que eu lembro aqui de Eliseu revê-los novamente. Saiu em missões para fazer a obra do Todo-Poderoso. Abriu mão do conforto, do comodismo. Para ser verdadeiramente um homem de Deus. A ponto de chegar em outras nações como a Síria e todo mundo comentar: o homem de Deus chegou. De pegar rei nojento como Acabe e repreendê-lo na cara. E de ajudar reis fiéis como Josafá. Porque o verdadeiro profeta, ele não tem que ter medo de alguma figura importante. Se Deus mandou o recado, se é de bênção, se é de vida, vai dar. Se é para falar, vai morrer sim. Se é para curar, vai lá e cura no nome do Senhor Jesus Cristo. E se é para dar uma palavra, vai ficar aí, vai morrer sem ser curado, vai. Entenda o chamado. Se é que você quer ser um homem, uma mulher de Deus, faça como esse homem fez. Elias, o Espírito Santo quer lançar a capa sobre ti. Quer te cobrir com unção, verdadeira unção, com o poder da oração, com o poder de jejuar, de fazer voto e pagar. Despreza a sua carne, os seus desejos, as suas vaidades. Ama a família, mas coloca a obra de Deus como prioridade. E vai, porque um galardão está guardado para ti no reino de Deus. E homens e mulheres necessitados de ouvir uma palavra, uma oração, de Deus fazer maravilha através da sua vida, estarão te esperando. E assim o Todo-Poderoso te abençoa nessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.